Olá, povo, tudo bom com vocês? Como é que estamos? Tá todo mundo bem? Espero que esteja aí todo mundo com saúde, com paz, certo? O resto nós corre atrás, tá bom? Então, pessoal, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de artes e nós estamos aqui no novo canal, certo? Então, desde já eu já peço para vocês se inscreverem nesse canal, porque além das nossas aulas tradicionais, nós vamos também ter alguns conteúdos extras e para vocês não perderem nada, é só se inscrever aí no canal e para a gente estar junto, certo? Eu passando algumas dicas e tendo uma interação melhor com vocês, tanto na matéria de artes como também em outras, certo? Como diz, eu sou formado em história, eu gosto também de ensinar história, filosofia, matemática, eu gosto também de matemática, quem sabe a gente não passa umas dicas aí para tudo, tá bom? Então, desde já, valeu aí, então vamos para a nossa aula de artes. Deixa eu mudar aqui a câmera. Então, pessoal, hoje nós vamos para nós vamos falar sobre pontos, linhas e formas. São os elementos da arte, né? O que compõe praticamente a imagem. Não só esses, tem outros também, mas hoje a gente vai falar somente desses três: ponto, linhas e formas. Então vamos para lá. Deixa eu mudar aqui. Pronto. Linha, pontos e formas, aula de artes. São o que? Os elementos da linguagem visual. Então, eles compõem a imagem, né? São as formas, as linhas, os pontos. Então, já parou para pensar como as imagens são construídas? Ou como podemos formar a imagem? E quais são os elementos da linguagem visual? Se prestarmos atenção a um desenho, veremos que nele há pontos, linhas, cores. As formas, as formas em artes visuais são constituídas por pontos, linhas, planos, cores, que chamamos de elementos da linguagem visual. Ao combiná-los entre si, podemos criar imagens. Nesta aula vamos falar sobre pontos, linhas e formas. Então, gente, uma imagem, uma pintura, uma escultura, então é o que? São esses elementos que compõem a imagem. A escultura, a pintura, são os pontos, as linhas, as formas, as cores, certo? A textura, a profundidade, a escala. Isso a gente vai vendo mais para frente. Então hoje a gente só vai falar ponto, linha e formas. Então primeiro é o ponto. O ponto simples, né? O que é o ponto? É um pontinho. Você fez um ponto ali, já é um ponto, né? O ponto é o elemento mais simples da linguagem visual. Quando imaginamos um ponto, normalmente pensamos nele como um pequeno círculo. No entanto, preste atenção, no entanto, o ponto pode ter outras formas, como um quadrado ou uma mancha, por exemplo. Então, o ponto não é somente aquele pontinho, pode ser um quadrado. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco de como o ponto ele pode ser um quadrado, certo? Agora, quando se junta na composição da imagem, aí é outra história, né? Aí eu vou mostrar também, né? Aí ele também pode ser considerado o menor elemento se compararmos ao restante das outras formas, né? Das outras linguagens visuais. Se o ponto estiver unido a outro, e este a outro, e assim sucessivamente, o que veríamos seria uma linha. Um ponto isolado em uma obra chama muita atenção de quem observa. Quando se desenha ou se pinta uma obra usando muitos pontos, pode-se criar uma sensação vibrante, que até é uma forma de desenhar, um estilo, é o pontilismo. Você desenha várias coisas, você faz uma imagem todinha só usando pontos. Vamos usar o exemplo aqui dessa primeira imagem aqui, ó. Pode não parecer, mas ela é feita somente de pontos. Claro que vai a intensidade, o tamanho, a cor, vai ter essa variação, mas forma essa imagem. Veja aí a perfeição e o trabalho que deve ter dado para a pessoa que fez essa imagem terminar, né? Mas veja aí, ó, são pontos, certo? Agora o que vai determinar aqui a questão da cor, aqui são pontos mais escuros, aqui é mais claros, aqui acho que ele juntou mais, aqui separa, enfim, né? O exemplo que eu falei sobre o ponto ser um quadrado é na junção. Por exemplo, em azulejo, não sei se vocês já perceberam, algumas paredes têm alguns tipos de desenho, mas é por causa dos azulejos. Então, coloca um azulejo de uma cor, outro do outro, igual foi feito aqui, ó, até formar uma imagem. Isso aqui não deixa de ser um trabalho de pontilismo.
Porque ele vai juntar várias quadradinhos desses, de diferentes cores, até formar uma imagem, certo? Passando aqui para o próximo, as linhas. As linhas ou traços podem ser definidas como um rastro, que é um ponto deixa ao ser deslocado. E se a gente for parar para pensar, é isso mesmo. O que é uma linha? Você coloca a caneta ou o lápis em um ponto e arrasta ele para algum lugar, certo? Então, pode ser grossa, fina, colorida, contínua, firme, fraca, interrompida, etc. Há muitos tipos de linha, não só existe um tipo de linha, né? E a gente vai ver agora. A reta é um tipo, a curva é outro, vertical, horizontal. Depois vocês dêem uma pausazinha aqui para ver a descrição de cada uma, certo? Então, continuando, a gente tem as inclinadas, quebrada, ondulada, espiral. Cada uma dessas tem um significado, certo? Por exemplo, vamos pegar essa ondulada. É o tipo de linha curva, sugere movimento suave ou rítmico. Quebrada indica movimento, forma-se, combina-se linhas retas. E aqui está o exemplo delas, certo? Linha horizontal, linha curva, linha ondulada, linha quebrada, linha reta vertical, linha inclinada, espiral. Então, são tipos de linhas, certo? Então, a junção dessas linhas também formam imagens. Passando aqui para o próximo, nós vamos ver as formas. O que são formas? Formas ou plano é formado pela união de várias linhas dispostas de uma forma de contornarem um espaço vazio. A forma delimitada a forma delimita e separa um espaço então interno de um espaço externo infinito. Desenhei um quadrado. O que é que eu fiz? Eu delimitei com as linhas, certo? Um espaço. Então, fora desse espaço, uma folha em branco. Igual tem aqui. Pronto, vamos usar o exemplo daqui. Igual tem esse pedaço aqui. Então, eu delimitei dentro dessa, usando 4 linhas, eu delimitei um quadrado. E aqui eu uso outra delimitação, uma estrela, um triângulo, um círculo. Então eu estou usando linhas que já vem de ponto, né? Uma linha é um ponto que se arrasta. Então, já usei esse espaço, delimitei ele para formar um círculo. E é engraçado, né? E graças às formas que podemos desenhar qualquer coisa. É engraçado porque a gente não percebe, mas graças às formas é que a gente desenha qualquer coisa. Qualquer coisa que você pensar, se desenha através de uma forma. O que é uma forma? Não é você delimitar um espaço? Então você, na hora que estiver desenhando, está delimitando o espaço. Uma árvore no papel. Você está delimitando o espaço da árvore naquele papel. Certo? Então, terminamos aqui a atividade para quem é aluno meu lá no Google Sala de Aula, certo? É essa daqui. Quem não for aluno, mas mesmo assim ainda que quiser responder a isso, vai deixar nos comentários as respostas. E é isso aí. Simplesinho. Atividade explique os princípios básicos dos elementos. Ponto, linha, formas. Vocês voltem à aula, qualquer coisa, e dêem uma olhada no texto, na minha fala. E seja criativo. A hora de você ser criativo. E desenhe algo utilizando apenas linhas. E aí, consegue? Deixo o desafio para você, tá certo? E é isso, pessoal. A aula de hoje foi curtinha, como serão praticamente todas. Deixa eu voltar eu aqui grande. Então, a aula de hoje foi curta. Quem está no canal aí, mais uma vez eu peço para se inscrever, curtir, certo? Se tiver algum amigo, algum professor aí que queira compartilhar, compartilhe com essa pessoa também, ou compartilhe com um amigo, com alguém, certo? E nos comentários deixa aí a resposta ou qualquer outra sugestão, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Fui!